Então, boa noite, né? Mais um dia, né? Mais uma noite a gente aqui reunido na nossa formação sobre o catecismo. Então, eu queria saudar a todos aqueles que estão participando com a gente e que a Virgem Maria possa estar nos abençoando, né, nesta noite, para que os frutos da Sagrada Escritura possam invadir a nossa alma. Então, vamos começar a nossa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando a Nossa Senhora esta formação, pedindo à Virgem Maria que possa abrir os nossos corações para receber tudo aquilo que é a palavra de Deus. Peçamos também à Virgem Maria por esta Ave Maria, que ela possa alcançar a contrição dos nossos pecados, que nós possamos reconhecer a nossa miséria, o nosso nada diante de Deus, tudo aquilo que nós estamos aqui fazendo é para a maior honra e glória do Senhor, e para nenhum mérito nosso, mas para o mérito de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para que nós possamos dar continuidade nesse parte 2, né, porque aqueles que acompanharam semana passada puderam perceber, né, puderam ver o quão rico e o quão denso é o ensinamento do catecismo referente à Sagrada Escritura, né? A quantidade de informação, a quantidade de coisas que o catecismo nos coloca referente às Escrituras, principalmente os métodos de interpretação da Escritura. Vale até a pena anotar esses métodos num papelzinho e deixar dentro da Bíblia. Daí, todas as vezes que a gente for ler a Bíblia, a gente lê o papelzinho primeiro, para que a gente sempre se recorde, se lembre daquilo que o catecismo nos orienta, né, para estarmos fazendo uma boa leitura da Sagrada Escritura. Então, só para fazer um recapitulando, bem rapidamente, do nosso parte 1, depois eu convido você a estar assistindo, tá no canal do Essência de Maria. Nós começamos, né, o artigo 3º, falando da Sagrada Escritura. Então, nós falamos o primeiro inciso, Cristo, palavra única da Escritura. O segundo inciso, inspiração e verdade da Escritura. O terceiro inciso, Espírito Santo, intérprete da Sagrada Escritura. E aqui 3 critérios do Concílio Vaticano II para uma interpretação das Escrituras, que seria prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja, estar atento à analogia da fé. E depois ele coloca os sentidos da Escritura, que são 2 sentidos, o sentido literal, o sentido espiritual, que se divide em 3, que seria o sentido alegórico, moral, anagógico. Então, hoje, propriamente, nós iremos entrar no cânon das Escrituras. E aqui no cânon das Escrituras, a gente já tem um espinho de peixe para poder digerir, porque aqui nós temos algo que nos diferencia muito dos nossos irmãos evangélicos protestantes. Então, aqui no cânon das Escrituras, o número 120, o catecismo ele vai nos dizer o seguinte: foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que os escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Vamos parar aqui. Aqui nós temos algo de muito interessante. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir os escritos que deveriam ser enumerados nos livros sagrados. O cânon, primeiro vamos começar pelo começo, né? O que é cânon? Para aqueles que não sabem. Cânon é uma lista. Quando o Papa canoniza um santo, ou seja, ele está colocando aquele santo dentro de uma lista que a Igreja tem dos santos, ao longo desses 2000
anos de história da igreja. Então, cânon se refere à lista. O cânon também pode se referir, né, na cultura grega, a uma reguinha que existia. Então, esse cânon, ele seria tanto a lista quanto seria também a regra, né? A régua, aquilo que mede, aquilo que dá o parâmetro, o padrão. Então, o cânon das escrituras são os livros que estão dentro da Sagrada Escritura. Se nós formos ver, né, a Escritura, ela tem 73 livros, né? São 73 livros na nossa Bíblia Católica. Então, a gente fica pensando, poxa, a própria palavra Bíblia, ela refere também à biblioteca. Antigamente, quando não existia a facilidade que nós, depois da imprensa, temos hoje em dia, depois da imprensa ficou uma facilidade, porque depois da imprensa você tem a sua Bíblia na sua casa, pequenininho, nessas páginas super finas, que você coloca a sua Sagrada Escritura em qualquer canto, ela cabe. Mas antigamente, antes da imprensa, não era bem assim. Antes da imprensa, como é que as pessoas elas tinham livros escritos na sua casa? Primeiro, que antes da imprensa, somente as pessoas com condição financeira, com poder aquisitivo alto, elas tinham livros, tinham escritos nas suas casas, porque para você ter um livro na sua casa antes da imprensa, você precisava dos papiros, né, que eram onde os livros estavam escritos no início, depois os pergaminhos, e era muito caro para você fazer isso, porque você tinha que contratar uma pessoa que ela copiasse do original lá num pergaminho, isso era uma coisa caro. Nem todo mundo era alfabetizado, então poucas pessoas liam naquela época. Então você tem um grupo que são poucas pessoas que leem, que são alfabetizadas, e você tem uma dificuldade enorme, porque a Bíblia, depois da imprensa, ela está compacta, pequenininho, como eu falei, você coloca em qualquer lugar da sua casa. Só que antigamente, para você ter um livro, você precisava ter realmente uma biblioteca, você tinha que ter um cômodo da sua casa, especialmente para guardar os papiros, guardar os pergaminhos, porque os pergaminhos, né, aqueles rolos que você desenrola, então ali estava o escrito. Então aqueles rolos, imagine o volume que aquilo gerava, né? Você pegava aquele monte de rolo e ia guardando na sua casa, ou seja, era algo caríssimo, a maior parte da população era analfabeta, não sabia ler, então poucas pessoas tinham acesso às escrituras, não somente às escrituras, mas qualquer outro escrito que existia naquela época. Então, assim, depois da imprensa, isso facilitou muito a vida do povo. Mas onde eu quero chegar? O cânon das escrituras, ele foi algo que foi definido ao decorrer dos séculos. Não foi uma coisa tão rápida a ser definido. Então, aqui a gente tem, na verdade, uma polêmica muito grande, porque quando nós, católicos, a Igreja Católica define o cânon da Escritura, ela adota no Antigo Testamento os livros os livros, né, os protocanônicos e os deuterocanônicos. Os protocanônicos, que seriam os primeiros da lista, que são a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, que é a Torá, a Tanakh, e os deuterocanônicos são aqueles outros 7 livros que nós consideramos como inspirados por Deus, porém que não tem na Bíblia judaica e também não tem na Bíblia evangélica, porque os protestantes, quando iniciam a reforma, eles percebem essa diferença do Antigo Testamento, né? Do nosso Antigo Testamento, que a Igreja Católica usava, para a Bíblia judaica. Então, eles vão até os judeus e eles percebem que existe, né, digamos que na ideia deles, esse acréscimo que a Igreja Católica fez, colocando esses 7 livros, que na verdade é uma mentira. Nós não acrescentamos nada na Escritura, mas unicamente está lá dentro da Escritura aquilo que o Senhor quer que esteja. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque quando nós pegamos, né, a historicidade dos santos, vários santos citaram listas canônicas dos livros do Antigo Testamento. O primeiro Papa, a primeira lista que nós temos, né, a primeira lista de Antigo Testamento
e de Novo Testamento que nós temos é um documento do século IV, tá? Do século IV, que é do Papa Dámaso. Esse Papa Dámaso foi o Papa que pediu para São Jerônimo fazer a tradução da Bíblia do grego, do hebraico para o latim, aquilo que popularmente ficou conhecido como a Vulgata, que é a tradução que nós mais usamos. Então, a primeira vez que se tem um cânon das escrituras, uma lista, ela é com o Papa Dámaso, quando ele pede para que São Jerônimo faça a tradução. Isso é no século IV. Depois, vários outros santos citaram listas dos escritos canônicos. Tem um historiador que ele, não sei se eu recordo o nome dele agora, mas hoje em dia ele é professor, ele era evangélico, protestante, e fazendo um estudo acirrado do cânon das escrituras, ele buscar na fonte, ele acaba vendo a veracidade da Igreja Católica e se converte ao catolicismo. E ele diz algo de interessante na conclusão do livro dele. Ele fala assim, que todos estes escritos dos santos, das listas canônicas para compor, né, a Bíblia, nenhum deles pode ser usado como prova verídica de que ali está a verdade dos livros. Por quê? Porque, no fundo, nós não cremos que os livros sagrados são os que estão na Escritura por conta de uma lista que alguns santos compuseram ao decorrer da história da Igreja. Não. Nós cremos que estes livros são os livros sagrados inspirados por Deus, porque o magistério, a tradição, ao decorrer dos séculos, foi formulando, foi versando, foi dando vida a estes escritos, a esta ideia de que são livros canônicos, e o magistério, por fim, foi e selou esta verdade. Ou seja, ele explica que, no fundo, nós cremos na Sagrada Escritura porque a tradição da Igreja nos leva a crer na Sagrada Escritura. Porque existem muitos livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Os livros são inúmeros, aquilo que a Igreja, depois ela dá o nome de livros apócrifos, que são livros que nós não reconhecemos como livros inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Não são livros que nós reconhecemos como inspirados por Deus, mas como eu já dei este exemplo em aulas passadas, algumas coisas desses livros, principalmente coisas históricas, a Igreja ela faz o uso. Por exemplo, o próprio nome dos avós de Jesus, dos pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana. Nós não encontramos São Joaquim e Santa Ana em nenhum livro da Sagrada Escritura, porque São Joaquim e Santa Ana, aonde que a Igreja tira, então, vamos dizer assim, esses nomes? Por que a Igreja dá esses nomes aos avós? Porque esses nomes estão nos livros apócrifos. Então, é aquela questão mais da historicidade, tá? E aqui uma nota de rodapé. É tão interessante, né, que muitas pessoas acusam a gente, nós que somos católicos, de idolatrarmos Nossa Senhora. Mas aqui tem uma coisa interessante. Nós não temos nenhum evangelho mariano. Temos o de São Lucas, mas eu digo assim, não temos o evangelho segundo Maria. Isso não existe. A Igreja, alguém pode até ter escrito, mas isso não entrou dentro do cano das Escrituras. Mas, no livro sagrado do islamismo, o Alcorão, tá? Existe um capítulo, existe um livro dentro do Alcorão que se chama Miriam. Ou seja, é um livro dentro do Alcorão falando sobre Maria. Então, o Alcorão, ele tem um livro lá dentro da sua, vamos dizer, da sua Bíblia, que tem por título Miriam, Maria, que é totalmente dedicado a Maria, a mãe do profeta Jesus. Então, aqui é tão interessante a gente parar para pensar nisso, porque muitos falam que nós adoramos a Virgem Maria, mas nós, né, não temos nenhum evangelho segundo Maria, mas o islamismo, dentro do Alcorão, eles têm um livro que se chama Miriam,
e é um livro dedicado à mãe do grande profeta Jesus, porque eles não creem que Jesus é um salvador, mas eles creem que Jesus é um grande profeta. Então, por isso que o islamismo, eles têm um carinho muito grande pela pessoa da Virgem Maria, porque eles atribuem a ela esse título de mãe do grande profeta Jesus, tá? Vou fechar o parênteses, só uma curiosidade. Então, este professor, este historiador, ele diz que, na verdade, nós cremos nos livros da Sagrada Escritura, que são esses, não por conta das várias listas que se tem dos santos ao decorrer dos séculos, mas por conta de que a tradição foi formando isso e o magistério sela isso, que é exatamente o que o catecismo diz aqui no 120. Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir. Então, é a tradição da igreja que faz a igreja discernir quais são os livros da Sagrada Escritura. E aqui fica uma nota de rodapé. Por que Lutero rompe com a igreja, né? Qual que foi o problema? Qual que foi o problema de Lutero? O problema de Lutero foi um problema eclesiológico, ou seja, foi um problema com a igreja. Lutero, os seus seguidores, o início da reforma, né? Lutero, Calvino e todos os outros, Companhia Limitada, eles viram que a igreja ela estava passando por uma dificuldade muito grande, uma crise moral no clero enorme. E a gente, como católicos, não estamos aqui para colocar panos para abafar estas coisas, porque nós sabemos que isso existiu. Então, aqui nós não estamos para esconder nada. Nós sabemos das crises morais que existiram na igreja ao longo dos séculos, das crises dentro do clero, crises essas que, como eu já disse em aulas passadas, chegaram a atingir até mesmo o papado, com o Papa Alexandre VI, que no momento de fraqueza teve 12 filhos. Então, nós entendemos isso, tá? Nós não estamos para esconder. Então, o problema de Lutero foi um problema eclesiológico, ou seja, Lutero via que os homens da igreja, os homens de Deus, eram homens que estavam vivendo uma vida totalmente pecaminosa, totalmente errada, né? Então, Lutero, naquele momento, faz o quê? Ele resolve romper com a igreja. Se ele rompe com a igreja, ele fica com o quê? Fica somente com as Sagradas Escrituras. Tá? Então, Lutero, naquele momento, ele se revolta com a igreja, rompe com ela, fica com as Escrituras. Só que nós temos um problema daí para frente. Se você ficar somente com as Escrituras e romper com a igreja, como é que você, pensem comigo agora, como que você, porque se nós perguntarmos para um irmão evangélico, eles irão concordar com o que eu irei dizer agora. Se você chegar para um irmão evangélico e falar para ele assim, querido irmão, você acredita que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus? Creio eu que 100% dos irmãos evangélicos irão dizer que eles acreditam que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Tá bom. Segunda pergunta. Querido irmão, você acredita que a Sagrada Escritura está isenta de todo tipo de erro? Creio eu que eles irão responder, nós acreditamos que a Sagrada Escritura está isenta de todo erro. Tá bom. Querido irmão, terceira pergunta. Você acredita que a Igreja Católica ela é a igreja verdadeira ou ela é a igreja falsa? Creio eu, né, não vou colocar 100%, mas vamos dizer 90%, vamos dizer que é a igreja falsa. Tá? Querido irmão, me responda uma pergunta. Se você acredita que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, ela está isenta de todo erro, que não existe erro nela, mas você acredita que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, mas é a igreja falsa, então como que você me diz que esta Bíblia que você tem debaixo do seu braço é a palavra de Deus isenta de todo erro, escrita por homens católicos e definido os livros por papas, né? Porque o Antigo Testamento nós temos divergência, mas o Novo Testamento eles adotam o mesmo que o nosso. Então, como é que vocês acreditam que no Novo Testamento não existe nenhum tipo de erro, nenhum tipo de contaminação, se a igreja que está dando estes livros para nós, como vocês dizem, é uma igreja falsa, toda contaminada? Então, como é que nós respondemos essa pergunta?
Como que um evangélico poderia responder? Como é que ele acredita que o Novo Testamento está isento de todo erro, de toda mácula, é um livro sagrado, a palavra de Deus, mas ele não acredita na igreja que deu esse livro para eles? Como acreditar que a igreja que formou, que a igreja vou usar entre aspas, canonizou esses livros, colocou dentro do cânon que esses livros eram os livros verdadeiros? Então, como é que você acredita que uma igreja falsa, contaminada, pecadora, pôde gerar algo sagrado, pôde gerar algo puro e gerar algo isento de todo o erro? A matemática não fecha. O 1 mais 1 aqui não está dando 2, está dando 3, está dando 4, mas não está dando 2 essa conta. Por quê? Como é que você acredita na autoridade do Novo Testamento, na autoridade das Escrituras, mas despreza totalmente a autoridade da igreja que está te dando estes livros? Não tem lógica essa matemática. Ou seja, como diz o catecismo, quem formula os livros sagrados é a tradição da igreja. Então, fica complicado você rejeitar a tradição da igreja, mas acreditar que os frutos desta tradição estão te dando algo puro. É uma coisa complicada. Mas, continuando, ainda aqui no 120. Esta lista completa é denominada cânon das Escrituras, e ela comporta 46, aqui parênteses, né? 45, se constarmos, né? Se considerarmos Jeremias e Lamentação juntos, ou 46, se considerarmos esses dois livros separados, escritos para o Antigo Testamento, e 27 livros para o Novo Testamento. E aqui o catecismo ele nos traz, né, a relação dos 73 ou 72 livros que compõem a nossa Bíblia. Então, quando alguém perguntar qual é a nossa Bíblia, qual é a nossa fé, quais os livros que devem compor a nossa Bíblia, estão aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Esther, os 2 livros dos Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, para o Antigo Testamento. Aí o Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, os Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda a Timóteo, a Tito, a Filemon, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda de Pedro, as 3 epístolas de João, a Epístola de Judas, o Apocalipse, para o Novo Testamento. Ou seja, o nosso cânon está aqui. Nós não podemos fugir, ou seja, o cânon é esse. Nós não podemos pegar livros que estão aqui e jogarmos fora, dizendo, não, esse livro eu acho que está errado, e também não podemos acrescentar livros nessa lista, porque aqui está fechado o cânon das Escrituras. Então, qualquer pessoa que tire ou que coloque livros nessas Escrituras, né, nesse cânon, uma pessoa que está apostatando, que está fora da fé. Como diz Jesus, quem vos ouve, a mim ouve. E ele deu este poder aos apóstolos. Os apóstolos, reunido com São Pedro, colégio apostólico, depois o magistério da igreja, define com poder apostólico que esses são os livros e acabou, tá?
E daí ele vai começar, então, aqui no 121, falar sobre o Antigo Testamento. E aqui é interessante, porque aqui nós temos uma certa coisa, e eu acho que isso tinha um pouco no meu coração também, que eu tive que pedir para que Jesus e Nossa Senhora me curasse. Por muito tempo, eu acho que nós podemos perceber bastante que os irmãos evangélicos eles dão uma ênfase muito grande no Antigo Testamento, mas muito grande mesmo no Antigo Testamento. Tem certas religiões evangélicas que quase não são cristãs, mas a gente pode enquadrar mais numa seita judaica, judaico-cristão do que cristão propriamente dito. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, os testemunhas de Jeová, e o espiritismo também está totalmente fora do cristianismo. O espiritismo não entra nesse vamos dizer assim, nesse grupo cristão. Mas assim, eu tinha um certo receio com o Antigo Testamento, sabe? Porque eu escutei tantas vezes, né, os irmãos falando do Antigo Testamento, principalmente Êxodo, com aquela passagem, não farás imagem para ti, que vocês são idólatras, isso e aquilo, e não sei o quê, não sei o quê, que eu tinha até uma certa repulsa pelo Antigo Testamento. Depois eu pedi muito para que Nossa Senhora me curasse disso. E o Catecismo, nesse 121, ele vai fazer o quê? Ele vai nos colocar dentro da visão que nós devemos ter para olhar o Antigo Testamento. Qual que é a visão católica para enxergar o Antigo Testamento? É o que ele vai dizer aqui no 121. Ele diz o seguinte: o Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura, ou seja, nós não podemos dispensar o Antigo Testamento das Escrituras e ficar somente com o Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. Olha que lindo, a antiga aliança nunca foi revogada. Cristo disse, eu não vim para anular a lei, mas vim para levá-la à plenitude, ou seja, levar à plenitude não é anular aquilo que se cria até o momento, mas é fazer com que aquilo atinja a verdade plena, tá? E aqui um outro parênteses que eu me lembrei. Tem muitas pessoas que falam assim, reforma protestante, reforma protestante, reforma protestante. Uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, nós não devemos falar reforma protestante, mas nós devemos usar o termo revolução protestante. Por quê? Porque quando nós reformamos uma casa, nós não alteramos a estrutura daquela casa. O alicerce continua o mesmo. Reformar não é demolir e começar tudo de novo. Reformar é você manter o alicerce, mantém as bases, e você pinta, troca o piso, troca a janela, troca a porta. Reformar é isso. Então, quando nós falamos reforma protestante, tem alguma coisa aí que não bate. Porque o que Lutero fez foi totalmente o contrário de reformar a igreja. Lutero não reforma a igreja, Lutero inicia uma revolução. Lutero inicia uma rebelião contra a igreja, uma rebelião contra o papado. É isso que Lutero começa. Porque Lutero pôs abaixo todo o edifício e todo o organismo jurídico eclesiológico. Ou seja, ele destrói a imagem do papado, destrói a imagem do sacerdote, destrói a imagem daquilo que é o cerne da nossa fé e da nossa religião. Ele subverte a missa, ele acaba com a presença da cabeça dele, né? Mas ele acaba com a presença real da Santíssima Eucaristia, ou seja, não é uma reforma, porque reformar foi o que eu já disse, foi aquilo que São Francisco de Assis fez quando Jesus fala para ele, Francisco, reforma a minha igreja. E ele inicia uma reforma. Foi aquilo que Santa Teresa de Ávila fez quando ela inicia a reforma do Carmelo de São José. Na verdade, ela não estava somente iniciando as monjas, né, descalças, as carmelitas descalças, elas não estavam somente iniciando a reforma de um Carmelo, mas Santa Teresa dá início à reforma
de toda uma vida monástica dentro da igreja. Ou seja, reforma foi o que eles fizeram, porque eles não destruíram o castelo, não derrubaram a casa abaixo para começar novamente. Não, eles pegaram aquilo que já existiam e purificaram. Purificaram dos erros, purificaram dos pecados. Como que eles purificaram? Com a santidade de vida deles. Então, aquilo que Lutero faz não é uma reforma, é uma revolução, é uma rebelião. É exatamente o que está falando aqui do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento, nós não podemos jogar o Antigo Testamento fora. Nós temos que colocar o Antigo Testamento num lugar importante. Por quê? Pois a antiga aliança nunca foi revogada, tá? Ou seja, Jesus não veio para fazer uma revolução ou para fazer uma rebelião, destruindo tudo aquilo que era antigo e iniciando uma coisa nova. Não, Jesus ele veio para levar a plenitude, para fazer com que o povo judeu atingisse a verdade plena. Voltando aqui no 122. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos, embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias. Os livros do Antigo Testamento dão testemunhos de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus, é uma salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nestes livros, enfim, está latente o mistério da nossa salvação. Ou seja, devemos olhar para o Antigo Testamento apaixonado, como olhamos para o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, lá está os escritos sagrados, lá está toda a preparação para a vinda do Redentor. Como aqui diz, nestes livros contém preces, no livro está latente o mistério da nossa salvação, o mistério da nossa redenção. Aquilo que a aulas passadas eu falava, quando nós olhamos para os patriarcas, para os nossos primeiros pais, o catecismo ele usa aquela frase bonita, ele fala assim, pois outrora Deus falou por primeiro a eles, e depois falou a nós. Ou seja, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, foram aqueles no qual Deus falou por primeiro. Olha que lindo, foram aqueles no qual Deus se comunica por primeiro. E é deles que nós também recebemos a revelação divina, porque a revelação foi passando pelo povo hebreu, pelo povo de Deus, até atingir a plenitude de Cristo. Se não fosse o povo hebreu, Jesus não poderia nascer, porque o povo hebreu foi o povo que preparou o mundo para a vinda do Redentor. Apesar de muitos líderes não aceitarem, muitos líderes judaicos, não, e ainda os judeus hoje em dia não aceitam, né? Mas apesar de não aceitarem Jesus como Salvador, mas nós não podemos nos esquecer de que foram eles que prepararam a humanidade para a vinda de um Redentor. Pois se o povo esperava um Redentor, foi graças a eles, pois Deus falou por primeiro a eles, e depois nos falou por meio de Cristo. Ou seja, não podemos pegar o Antigo Testamento e falar não presta, não vale nada, porque é somente o Novo Testamento. Tá? Então temos que olhar para o Antigo Testamento com esse amor, com esse carinho, com essa paixão. Ele continua no 123. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sobre o pretexto de que o Novo teria feito caducar. Que seria o quê? O marcionismo. Ou seja, o marcionismo ele foi uma heresia que ele dizia que o Antigo Testamento ele teria caducado, ele teria deixado de existir, pois o Novo Testamento, então, teria vindo para anular esse Testamento antigo. E no 124, quando ele vai dizer sobre o Novo Testamento, ele vai então nos dizer: a palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifestada em seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Olha que bonito que o catecismo nos diz. A palavra de Deus, que é
força de Deus para a salvação de todo crente. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a força de salvação na nossa vida. É apresentada e manifestada no seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Ou seja, nos escritos do Novo Testamento estão eminentes a nossa salvação, mas isso não quer dizer que no Antigo Testamento não estão eminentes a salvação nossa. Ele continua: estes escritos fornecem-nos a verdade definitiva da revelação divina. Ou seja, os escritos do Novo Testamento, eles estão nos fornecendo a verdade definitiva da revelação. O seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja sobre a ação do Espírito Santo. Ou seja, nos livros do Novo Testamento estão os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, os atos de Jesus e, aqui é bonito que ele fala, o início de sua igreja. Estão lá. Aí ele diz no 125, os evangelhos são o coração de todas as escrituras. Então, ou seja, os evangelhos são o coração das escrituras. João, Lucas, Marcos e Mateus. Esses 4 livros é o coração de toda a palavra de Deus. Ele diz, uma vez que constitui o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Aqui tem uma coisa que eu sempre admirei muito na liturgia católica. Sempre admirei muito. E talvez assim, alguns católicos que não prestem muito atenção podem começar a prestar atenção daqui para frente nas missas, tá? Mas na missa de domingo, nós temos 4 leituras. Nas missas de domingo, nas solenidades, nas festividades, são 4 leituras. Das missas durante a semana, são 3 leituras. A primeira leitura sempre é uma leitura do Antigo Testamento, depois vem acompanhada de um salmo. A segunda leitura é uma leitura que geralmente é do Novo Testamento, mas em algumas ocasiões pode ser também do Antigo Testamento. E, por último, a 4ª leitura sempre será um evangelho. Nenhum padre pode simplesmente falar, hoje nós não leremos o evangelho. Nós só iremos ler a primeira leitura, o salmo e a segunda leitura. Não, o evangelho ele é aquilo que se destaca na liturgia da palavra, na liturgia católica. Então, são essas 4 leituras. A primeira, o salmo, a segunda, o evangelho. E o evangelho, por isso que eu falo que eu acho lindo, a igreja ela demonstra através de gestos e atitudes a importância de que as coisas têm. Às vezes nós estamos, digamos que cegos para prestar atenção nesses mínimos detalhes, mas esses mínimos detalhes fazem toda a diferença. A primeira leitura, o salmo e a segunda, são recitadas, proclamadas com a assembleia sentada e podem ser feitas por leitores, são mistas. Agora, quando chega a hora do evangelho, é o momento que a assembleia se levanta e só pode ser proclamado o evangelho pelo padre ou o diácono. Nenhum leigo pode proclamar publicamente o evangelho. Nenhum leigo proclama publicamente o evangelho dentro da liturgia. E se alguma vez vocês viram isso acontecer, saibam que isso é um abuso litúrgico, porque não pode acontecer isso, tá? E é bonito porque existe toda aquela saudação litúrgica, né? O sacerdote se levanta e começa a aclamação, existe a aclamação do evangelho. Então, o padre, o diácono, eles dizem, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Aí, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo. Aí tem a divisão, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo Mateus, segundo João. E nós fazemos uma oração pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Né? Então, quando o padre, o diácono, vai fazer a proclamação do evangelho, nós traçamos 3 sinais da cruz, testa, boca, coração. Testa para pedir ao Senhor que abra o nosso pensamento, a nossa inteligência,
para captar aquilo que ele quer nos dizer, a boca, para que depois que a palavra caiu aqui, que nós possamos a proclamá-la, a pregá-la, evangelizá-la. E com essa proclamação, com essa pregação, com essa evangelização, que isso caia no nosso coração e nos queime para nos impulsionar a viver uma vida reta, uma vida de santidade. E existem 2 livros litúrgicos dentro da Santa Missa, que é o Lecionário e o Evangeliário. Nem sempre precisa de um evangeliário bonito, mas existe. O Lecionário, ele contém todas essas leituras, e o Evangeliário, ele contém somente os evangelhos. Então, quando nas liturgias solenes se termina a segunda leitura, o acólito, o coroinha, aquele que está responsável, vai no ambão, tira o lecionário, guarda, e o padre entra com o evangeliário, o diácono ou um acólito, um seminarista, entra com o evangeliário na procissão de entrada. O evangeliário, ele é colocado sobre o altar e ali ele permanece até o momento que vai se proclamar o evangelho, no qual o sacerdote pega o evangeliário, ele levanta, apresenta o evangeliário, que é onde somente estão os evangelhos, para a assembleia, né? E ele vai até o ambão, deposita o evangeliário e o proclama o evangelho. Ou seja, olha a solenidade que a igreja ela está dando ao evangelho. Não é algo simbólico, é algo profundo, é algo riquíssimo. É exatamente o que o catecismo está dizendo. Os evangelhos são o coração das escrituras, tá? Nenhum corpo vive sem um coração. Nós podemos viver sem um braço, sem uma perna, podemos viver sem um órgão, sem um pulmão, sem um rim, mas ninguém vive sem um coração. Então, os evangelhos são o coração das escrituras. E dentro da liturgia católica isso está evidentíssimo, em toda essa solenidade litúrgica. Tanto é que quando se tem turíbulo com incenso, não se incensa o lecionário, não se incensa ali o momento de fazer a primeira, o salmo, a segunda leitura, mas é incensado o evangelho. E por que a igreja ela considera, ela tem uma estima tão grande pelo evangelho? Por que a igreja tem essa estima tão grande? É exatamente por conta do que vai dizer aqui o Catecismo no 126. O Catecismo aqui no 126, ele vai dizer assim: na formação dos evangelhos podemos distinguir 3 etapas. Primeira, a vida e os ensinamentos de Jesus. A igreja defende firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles até o dia em que foi elevado. Por que a igreja estima tanto os evangelhos? Porque os evangelhos são a vida e o ensinamento de Cristo. Ali está toda a plenitude da revelação. Ali a revelação atingiu o cume, atingiu o ápice. Não tem nada mais forte, mais importante do que os evangelhos, dentro das escrituras. Segundo, a tradição oral. O que o Senhor dissera e fizera, os apóstolos, logo após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes com aquela compreensão mais plena de que gozavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade. Ou seja, nos evangelhos estão as palavras de Cristo. Queridos, prestemos atenção nisso. Dentro dos evangelhos está a palavra de Jesus. Dentro do evangelho, se nós pegarmos o evangelho de João 6, e nós lermos, então Jesus disse: isto é verdadeiramente a minha carne, isto é verdadeiramente o meu sangue. Através dos evangelhos, nós podemos fechar os olhos e escutar Jesus falando isso ao nosso ouvido.
Porque no Antigo Testamento nós não tínhamos a palavra de Jesus no sentido de que alguém escutou de fato o que Deus falou e colocou por escrito, mas nos evangelhos está escrito aquilo que Deus falou. Olha a importância dos evangelhos. Dentro dos evangelhos estão escritos aquilo que Deus falou para nós. Então, o evangelho é importante por conta dessa tradição oral, ou seja, os apóstolos colocaram no evangelho que escutaram do próprio Cristo, do próprio Messias. Terceiro, os evangelhos escritos. Os autores sagrados escreveram 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou explanando com vistas à situação das igrejas, conversando, enfim, a forma da pregação, conservando, enfim, a forma da pregação, sempre de maneira a transmitir-nos a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. Ou seja, está escrito, está posto por escrito aquilo que Deus falou. Não tem nada mais forte. Quando nós escutamos, às vezes, a frase de um santo, e nós pensamos, nossa, aquele santo, em algum tempo da história, falou esta frase que eu estou escutando. E aquilo enche o nosso coração de alegria, porque não foi qualquer pessoa que disse aquela frase, mas foi exatamente um santo que disse aquela frase. Então, quando nós lemos o Evangelho, pensem comigo, quando nós escutamos uma frase dita por Jesus, e nós podemos parar e pensar, poxa, há 2000 anos atrás, o Senhor falou isso que eu estou lendo. E hoje ele continua falando isso no meu coração. Ele disse há 2000 anos atrás e ainda continua dizendo isso para mim hoje. Então, olha a importância dos evangelhos dentro da Escritura. Continuando aqui no 127. O evangelho quadriforme, ou seja, os 4 evangelhos, ocupa na igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos, ou seja, a veneração que lhe tributa a liturgia, que eu acabei de falar, o evangeliário, o incenso, toda a proclamação solene, a assembleia de pé, e aquilo que lhe tributa os santos. Aqui nós temos 2 frases de santa. A primeira frase é de uma Santa Cesária, que ela vai nos dizer assim dos evangelhos. Olha o que Santa Cesária nos diz. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. Olha que lindo que ela está falando. Vede com os olhos e retende o que o nosso Senhor e Mestre Cristo nos ensinou com as palavras. Vede por quê? Porque nós podemos fechar o olho, imaginar aquela cena que o Evangelho está narrando e reter aquela doutrina no nosso coração, porque nós podemos ouvir a voz do Senhor através daquilo que ele disse. Por exemplo, no próprio João 6 que eu falei, nós podemos fechar o olho, imaginar Jesus com os discípulos e aquela multidão pregando sobre o pão da vida, e crer, olhar ali para Jesus e pensar, Jesus está falando agora, isto é verdadeiramente a minha carne, isto é verdadeiramente o meu sangue. Então, é o que Santa Cesareia nos diz, e a frase de baixo é de uma querida mística da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, ela vai dizer, é acima de tudo o evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele, encontro tudo o que é necessário para minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e mistérios. Ou seja, Santa Teresinha está dizendo que nos evangelhos ela encontra tudo aquilo que ela precisa, tudo aquilo que a enche, tudo aquilo que inunda a alma dela. E aqui no 128, o Catecismo ele vai nos dizer a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, qual que é a relação que está ligando os 2 testamentos. E ele diz, no 128, a Igreja, já nos tempos apostólicos, e depois constantemente em sua tradição,
iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos, graças à tipologia. Ou seja, a igreja, desde os tempos apostólicos, depois, na tradição, ilumina a unidade do plano divino com os dois testamentos, graças à tipologia. Quando ele diz a igreja nos tempos apostólicos, ele faz uma citação aqui, ó, 128. E esse 128, ele está citando. Eu vou abrir aqui, nessa citação do 128, ele cita primeiro livro de Coríntios. Vou abrir aqui para nós vermos. Ele fala 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 11. Então, ele está aqui, ó. 1 Coríntios 10, versículo 6, vai dizer: estes fatos nos servem de exortação para que não desejemos o mal como eles o desejaram. Depois ele vai para o 10. Não protesteis como alguns protestaram e pereceram nas mãos do exterminador. Depois ele vai citar Hebreus 10:1. E Hebreus 10:1 vai nos dizer, vou até pegar aqui, ó, Hebreus 10:1. É importante que nós, já que estamos estudando a Sagrada Escritura, que nós hoje também leamos bastante a Escritura. Hebreus 10:1. A lei é a sombra dos bens futuros, não a cópia da realidade. Com os mesmos sacrifícios oferecidos periodicamente a cada ano, ela nunca pode tornar perfeito os que se aproximam. Ou seja, a lei é a sombra dos bens futuros. Ou seja, a lei, o Antigo Testamento, ela é sombra dos bens futuros. Ou seja, desde o Antigo Testamento, o plano da revelação já está sendo iluminado, já está sendo trazido à tona para nós, a salvação. Que é exatamente o que ele diz aqui no 128. A igreja, nos tempos apostólicos e depois constantemente na tradição, ilumina a unidade do plano divino nos dois testamentos. Esta discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do Filho encarnado. Ou seja, no Antigo Testamento está as prefigurações daquilo que o Cristo realizaria no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Aí ele continua no 129. Por isso, os cristãos... Olha só que bonita essa frase. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz do Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Esse conteúdo inesgotável, ela não deve levar a esquecer que este conserva o seu valor próprio de revelação que o próprio nosso Senhor reafirmou. Do resto, também, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo Testamento. Segundo um adágio antigo, aí esse adágio, né, uma palavra, um dito de Santo Agostinho, que Santo Agostinho ele diz: o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Aí ele cita a frase aqui em latim. Então, é lindo nós imaginarmos isso, nós enxergarmos exatamente essa relação. E vale até a pena ler novamente esse 129. O 129. Por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz do Cristo morto e ressuscitado. Ou seja, devemos ler o Antigo Testamento sempre com a cabeça no Cristo morto e ressuscitado, ou seja, do mistério pascal. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que esta conserva o valor próprio da revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. Do resto também, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. Ou seja, lermos o Novo Testamento sempre pensando, iluminados pela luz do Antigo, ou seja, Cristo, eu estou lendo as palavras de Jesus, as palavras de Cristo estão chegando ao meu coração agora. Mas para que essa passagem, para que essa palavra chegasse ao meu coração agora, mas de
2000 anos de história foram necessários desde Noé até Jesus, desde Adão e Eva até o Cristo. Existe uma história gigante do povo hebreu até chegar à revelação definitiva. Então, este dito de Santo Agostinho é algo que nós devemos gravar no nosso coração. O Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado, ou seja, é revelado no Novo. O Novo está escondido no Antigo e o Antigo está revelado no Novo. É uma frase de Santo Agostinho. E no 130 ele diz: a tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino. Quando Deus será tudo em todos, também a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem, ao mesmo tempo, etapas intermediárias deste plano. Aqui tem algo de lindo para que nós refletamos e pensemos. Vamos ler de novo. A tipologia exprime o dinamismo, ou seja, a relação, né, o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. Também a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perderam o valor próprio no plano de Deus. Ou seja, quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito, ele está fazendo aquilo, pois aquilo será no futuro a prefiguração do Cristo que liberta o povo da escravidão do pecado. Mas isso não faz que, depois que Cristo venha, que aquilo que aconteceu no Êxodo perca o valor no plano da salvação. Por que que não perde o valor no plano da salvação? Aí ele explica, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. Ou seja, o plano de Cristo para salvar a humanidade, ela está totalmente relacionada e ligada com todos os outros planos e etapas do Antigo Testamento. Todos os planos e etapas do Antigo Testamento estão dentro do plano de Cristo que vem para salvar e redimir a humanidade. Por isso que essas etapas das revelações do Antigo Testamento, elas não perdem o seu valor com o Novo. Lembra que quando nós lemos aqui um pouquinho mais atrás, no 123, que a igreja, ela diz que ela rechaça a ideia de pessoas que querem excluir o Antigo Testamento por dizer que com a vinda do Novo Testamento o Antigo caducou, ou seja, o Antigo perdeu sentido. A igreja ela rechaça isso exatamente pelo que está escrito aqui. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele não perdeu o seu poder, a sua eficácia, o seu valor, porque o próprio catecismo já está nos afirmando que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento está intrinsecamente ligado ao plano redentor do Cristo. Ou seja, quando Moisés liberta o povo da escravidão do Egito, esta passagem, esta libertação está intrinsecamente ligada ao Cristo. Tá? Então, aquilo era uma etapa do plano de Cristo para a salvação da humanidade. Então, existe essa ligação forte entre o Antigo e o Novo Testamento. E para que nós encerremos aqui, nesse último inciso, falando da Sagrada Escritura, aí ele vai trazer assim, a Sagrada Escritura na vida da igreja, que é 131, 32 e 33. Ele vai dizer: é tão grande o poder e a eficácia encerrados na palavra de Deus que ela constituiu sustentáculo e vigor para a igreja. Olha que lindo. A palavra de Deus constitui sustentáculo, ou seja, ela está sustentando, está trazendo vigor, está dando força para a igreja. E para os seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma pura e perene, fonte de vida espiritual, ou seja, uma fonte inesgotável de vida espiritual. Por isso os santos bebiam das Sagradas Escrituras nas suas orações, porque ela é fonte inesgotável de vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Então, a igreja, ela pede para que a Sagrada Escritura seja amplamente divulgada e que os fiéis tenham livre e amplo acesso às Escrituras. 132. Que o estudo das sagradas páginas seja, portanto, como que a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura também se nutre salutarmente e santamente, floresce o ministério da palavra. E aqui tem algo de espetacular para os pregadores e para os catequistas, ou seja, para nós que somos leigos, que não estamos ligados aos ministérios sagrados da igreja.
Leiamos atentamente novamente esse trechinho. Da mesma palavra da Sagrada Escritura, também se nutre, ou seja, se alimenta, salutar e santamente floresce o ministério da palavra. Ou seja, a Sagrada Escritura deve ser a fonte que faz com que o nosso ministério de pregador ou de catequista seja florescido. Todo pregador, todo catequista deve se florescer através da Sagrada Escritura. Como? A leitura assídua da Sagrada Escritura, um bom estudo da Sagrada Escritura, e nos nossos momentos de oração, bebermos trechos da Sagrada Escritura, meditarmos a Sagrada Escritura. Por quê? Porque mesmo que nós, pregadores, catequistas, não preguemos aqueles trechos que nós estamos lendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas o fato de lermos aquele texto com aquele pensamento que eu já dizia na aula passada, com aqueles sentidos que a Escritura tem, o sentido espiritual, que é o sentido moral, ou seja, esse texto ele está querendo me dizer algo para que eu haja corretamente, para que eu haja moralmente certo. Então, o fato de beber a Escritura, meditar a Escritura, ler a Escritura, se alimentar da Escritura, começa a mudar a chavinha aqui dentro na nossa cabeça e começa a fazer com que nós enxerguemos o Cristo de uma maneira diferente, porque então nós saímos do nosso achismo para entrarmos naquilo de fato que Jesus quer nos dizer. E todos os nossos preconceitos, um após o outro, começam a cair e serem derrubados. E a Sagrada Escritura, não somente quando ela está sendo lida, mas quando ela está sendo vivida no nosso dia a dia, ela transforma. Como a palavra diz, a própria Bíblia já vai dizer que a palavra Escritura ela é uma espada de dois gumes que separa o corpo da alma, que faz essa incisão, que corta, que separa tudo aquilo que é errado e pecaminoso da nossa vida, para poder fazer com que aquilo que seja santo, que está dentro de nós, floresça. Então, para nós que somos pregadores, catequistas, que temos um ministério ligado com o anúncio, devemos beber e viver da Escritura. Isso é uma coisa linda que o catecismo está nos dizendo. Continuando. Firmeza de fé, alimento de alma pura e perene, fonte de vida espiritual. Aqui, espera embaixo. Que o estudo das sagradas páginas, portanto, como que a alma da sagrada teologia, da mesma palavra da Sagrada Escritura, também se nutre salutar e santamente floresce o ministério da palavra. A saber, a pregação pastoral, a catequese, é toda a instrução cristã, no qual deve ocupar o lugar de destaque a homilia litúrgica. Ou seja, toda a homilia deveria estar embebida, cheia da palavra de Deus e da Escritura. Todas as homilias, como lugar de destaque. 133. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Ou seja, a Igreja orienta a todos os fiéis que, pela frequente leitura da palavra de Deus, aprendam a eminente ciência de Cristo. Como, né, essa eminente ciência? Aquilo da música que o padre Zezinho cantava. Pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, andar como Jesus andou. Como que eu vou pensar como Jesus pensava se eu não tiver uma vivência na Sagrada Escritura? Porque a Sagrada Escritura está o pensamento de Cristo. A Sagrada Escritura está como Cristo andou, como Cristo pensou, como Cristo falou. Então, como eu irei falar como Cristo fala, andar como Cristo andou, caminhar como Cristo caminhou, se eu desconhecer a Escritura? Então, é necessário que eu conheça a Escritura exatamente para que eu possa andar como Cristo andou, falar como Cristo falou e caminhar como Cristo caminhou. E é exatamente isso que o catecismo está dizendo.
para que aprendam a eminente ciência de Jesus. Ou seja, aquele momento da nossa vida que a gente fica pensando, meu Deus do céu, como é que Jesus agiria no meu lugar? Como é que Jesus iria agir no meu lugar? A partir do momento que nós tivermos uma assídua leitura da palavra de Deus, que nós bebermos da Sagrada Escritura, o Espírito Santo virá prontamente ao nosso coração e dirá tudo aquilo que nós devemos fazer, falar, e aquilo que nós não devemos dizer, não devemos falar, os locais onde devemos andar, os locais onde não devemos andar. Porque aquele que tem intimidade com a Escritura tem intimidade com Cristo. Por isso ele vai concluir. Uma frase de São Jerônimo conhecidíssima para encerrar este estudo das Escrituras. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. São Jerônimo disse isso. São Jerônimo diz, desconhecer as Escrituras é desconhecer Cristo. Então, João, qual é a melhor maneira para que nós conheçamos Cristo? As Sagradas Escrituras. Qual a melhor maneira para que nós possamos pensar como Jesus pensou a Sagrada Escritura? Qual a melhor maneira para que nós falemos como Jesus falava a Sagrada Escritura? Qual a melhor maneira para que nós ajamos como Jesus agiu a Sagrada Escritura? De modo particular e especial, os evangelhos, que são, como o próprio catecismo diz, o coração de toda a liturgia, de toda a Sagrada Escritura. Então, aqui depois do 134 até o 141, vai ter todo o resumo de tudo aquilo que nós vimos, de tudo aquilo que nós estudamos da Sagrada Escritura. É um conhecimento riquíssimo, é um conhecimento que merece ser digerido e ruminado aos poucos, porque tem muita coisa para que nós aprendamos com isso, tá? Então, vamos encerrar, né, a nossa aula de hoje. Só para deixar um gostinho de quero mais, semana que vem, como eu já disse, algumas aulas passadas, esse primeiro trecho do catecismo, nós iremos discorrer todo o credo apostólico, né, todo o princípio da nossa fé. Só que antes do catecismo, propriamente dito, entrar no credo, ele faz uma síntese para nos colocar dentro do pensamento católico para que depois nós estudemos o credo. Então, o que seria nos colocar dentro deste pensamento católico? É exatamente tudo isso que nós estudamos nestas 6 aulas, desde o parágrafo 26, lá no comecinho, que eu vou só ler aqui para que nós lembremos. Lá no comecinho, capítulo 1, o homem é capaz de Deus. O homem tem essa capacidade de chegar a Deus, de pensar em Deus e de raciocinar com Deus. O Deus que vem ao encontro do homem. Daí vai falar o primeiro artigo, a revelação de Deus. Aí vai narrar toda a história da revelação do plano divino. A transmissão da revelação divina, quando nós falamos sagrada tradição, sagrado magistério. E depois, esse momento que nós estudamos as Sagradas Escrituras. Então, daqui para frente, nós fechamos essa primeira parte do catecismo, que o catecismo nos coloca nessa visão católica para que daí, então, nós estudemos o credo. Então, semana que vem, nós entraremos no capítulo 3º, que é a resposta do homem a Deus. Primeiro artigo, eu creio, que é como começa o nosso catecismo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ou seja, eu creio. O que é de fato crer em Deus? O que é de fato crer? Então, aqui, semana que vem, nós entraremos neste eu creio, e nós poderemos entender aquilo que é de fato crer no Senhor, tá bom? Então, rezem por mim, rezem pelas nossas formações, para que a Virgem Maria possa sempre encher o nosso coração, para que nós nos apaixonemos pela verdade da Igreja, pela tradição, pelo magistério, pelas Escrituras e pelos santos, tá? Então vamos rezar uma Ave Maria, consagrando todo o nosso estudo, pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora, para que isso possa incendiar o nosso coração, para que nós nunca desistamos da nossa peregrinação rumo ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, até quinta-feira, se Deus quiser. Salve Maria!